Capítulo 4. Os graus da preparação para a eternidade são 3. Conhecer-se a si mesmo e consigo todas as coisas, governar-se e dirigir-se para Deus. De onde se adquire o conhecimento dos fins secundários do homem subordinados ao fim supremo, a eternidade? 1. É evidente, portanto, que o fim último do homem é a beatitude eterna com Deus. Quais sejam os fins subordinados àquele e conformes a esta vida transitória, torna-se evidente pelas palavras com que Deus manifestou a resolução de criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida aos peixes do mar e às aves do céu, e aos animais selváticos e a toda a terra e a todos os répteis que se movem sobre a terra. Gênesis 6. São 3. 1. Que conheça todas as coisas. 2. Que seja rei de si mesmo. 3. Que seja delícia de Deus. Ora, desta passagem, torna-se evidente que foi colocado entre as criaturas visíveis para que seja criatura racional. Criatura senhora das outras criaturas. 3. Criatura imagem e delícia do seu Criador. Estas 3 coisas estão de tal modo ligadas que não pode admitir-se nenhum divórcio entre elas, porque sobre elas se funda a base da vida presente e da futura. Que significa que é criatura racional? 3. Que é criatura racional quer dizer que observa, dá o nome e se apercebe de todas as coisas, isto é, que pode conhecer e dar um nome a todas as coisas deste mundo e entendê-las, como é evidente. Gênesis 2:19. Ou então, segundo a enumeração de Salomão, Sabedoria 7:17 diz: conhecer a constituição do mundo e a força dos elementos, o princípio e o fim e o meio das estações, as mudanças dos solstícios e a variabilidade do tempo, a duração do ano e a posição das estrelas, a natureza dos animais e a alma dos brutos, as forças dos espíritos e os pensamentos dos homens, as diferenças das plantas e a potência das suas raízes. Numa palavra, todas as coisas ocultas ou manifestas, etc. Nisto está compreendido também a ciência dos artífices e a arte da palavra, de tal maneira que, como diz o Eclesiástico, em nenhuma coisa, pequena ou grande, haja algo de desconhecido. Eclesiástico 5:18. Somente assim, com efeito, poderá de fato conservar o título de animal racional, isto é, se conhecer os fundamentos de todas as coisas, que significa que é senhor das outras criaturas. 4. Que é o senhor das outras criaturas quer dizer que, ordenando tudo para fins legítimos, faz reverter tudo utilmente em seu proveito. Quer dizer que, portando-se por toda a parte, no meio das criaturas, como um rei, isto é, grave e santamente, ou seja, adorando apenas o Criador acima de si mesmo, os anjos de Deus, seus companheiros como a si mesmo, e todas as outras coisas menos que a si mesmo, defende a dignidade que lhe é concedida, que não está sujeito a nenhuma criatura, nem mesmo à própria carne, e que aproveita de tudo e de tudo se serve livremente, que não ignora onde, quando, como e até que ponto deve obedecer ao corpo, e onde, quando, como e até que ponto deve servir o próximo. Numa palavra, que pode regular prudentemente os movimentos e as ações, externas e internas, de si mesmo e dos outros. Que significa que é a imagem de Deus? 5. Finalmente, que é a imagem de Deus, quer dizer que representa ao vivo a perfeição do seu arquétipo, como diz o próprio arquétipo: sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Os referidos 3 atributos reduzem-se: 1. A instrução, 2. A virtude, 3. A piedade. Daqui se segue que os autênticos requisitos do homem são: 1. Que tenha conhecimento de todas as coisas, que seja capaz de dominar as coisas e a si mesmo. 3. Que se dirija a si e todas as coisas para Deus, fonte de tudo. Estas 3 coisas, se as quisermos exprimir por 3 palavras vulgarmente conhecidas, serão: instrução, 2. Virtude, ou seja, honestidade de costumes, 3. Religião, ou seja, piedade. Entendendo-se por instrução, o conhecimento pleno das coisas, das artes e das línguas. Por costumes, não apenas a urbanidade exterior, mas a plena formação interior e exterior dos movimentos da alma. E por religião, a veneração interior, pela qual a alma humana se liga e se prende ao Ser Supremo. Estas 3 coisas são o essencial do homem nesta vida, todas as outras são acessórias. 7. Nestas 3 coisas reside toda a excelência do homem, porque só estas são o fundamento da vida presente e da futura. As outras, a saúde, a força, a beleza, o poder, a dignidade, a amizade, o sucesso, a longevidade, não são senão acréscimos e ornamentos externos da vida. Se acaso Deus os junta a ela, ou vaidades supérfluas, pesos inúteis e estorvos nocivos, se alguém, desejando-os apaixonadamente, os vai procurar, e descuradas as coisas mais importantes, deles se ocupa e neles se mergulha.
Ilustra-se isto com o exemplo 1. Do relógio. 8. Ilustro a minha afirmação com exemplos. O relógio, solar ou mecânico, é um instrumento elegante e muito necessário para medir o tempo, cuja substância ou essência é constituída por uma correspondência perfeita de todas as suas partes. Os estojos em que se coloca, as esculturas, as pinturas e os dourados são coisas acessórias que acrescentam qualquer coisa à sua beleza, mas nada à sua bondade. Se alguém quiser um instrumento destes, de preferência belo a bom, será escarnecida a sua puerilidade, pois não repara onde está, sobretudo, a utilidade. 2. Do cavalo. Do mesmo modo, o valor de um cavalo está na sua força junta com a magnanimidade ou agilidade e a prontidão do voltear. A cauda solta ou atada, a crina penteada e ereta, os freios dourados, a gualdrapa com bordados de ouro e os colares, sejam de que espécie forem, é verdade que acrescentam ornamento. Mas se víssemos alguém medir por estas coisas a excelência do cavalo, chamar-lhe-íamos estúpido. 3. Da saúde. Finalmente, o bom estado da nossa saúde depende de uma digestão regular e de uma boa disposição interior. Deitar-se em leitos moles, trazer vestidos luxuosos e comer alimentos saborosos não só não favorece a saúde, mas até a prejudica. Por isso, quem procura coisas deleitáveis, de preferência coisas sãs, é um insensato. E é um insensato infinitamente mais prejudicial aquele que, desejando ser homem, se preocupa mais com os ornamentos que com a essência do homem. Por isso, o sábio chama ímpio e estulto a quem julga que a nossa vida é coisa de burla e um mercado lucrativo, e diz e repete que a aprovação e a bênção de Deus está muito longe de semelhante homem. Sabedoria 15:12. Nem tudo é perfeito no pensamento de Comênios. De onde tirou esta ideia que alimentos saborosos prejudicam a saúde? Ainda que é verdade que açúcar, sal e gordura hidrogenada tornam os alimentos mais saborosos, mas prejudicam a saúde. Mas as frutas são saborosas e não podemos dizer que são prejudiciais à saúde. Conclusão. 9. Fique, portanto, assente isto. Quanto maior é a atividade que nesta vida se despende por amor da instrução, da virtude e da piedade, tanto mais nos aproximamos do fim último. Por isso, sejam estas 3 coisas a obra essencial da nossa vida. Tudo o resto é acessório, empecilho, aparência enganosa.